Fala, seus traders. Seguinte, quem tá falando é Marcos. Eu sou o primo do Lucas e tô mostrando para vocês aqui, vou mostrar para vocês uma dica do gerenciamento que eu trabalho atualmente. Eu peguei a planilha de gerenciamento do Lucas e fiz um aprimoramento nela para eu, Marcos, fazer o meu gerenciamento. Então é dessa maneira que eu trabalho. Como ele achou um processo de gerenciamento interessante, eu dei mais uma aprimorada e vou estar compartilhando com vocês aqui como é que funciona. Vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem a nossa banca de 50 dólares. Essa aqui é uma planilha com base para dólares. Eu tenho uma planilha com base para real também. Depois vocês vão entender por que existe uma planilha para cada tipo de moeda. E aí é o seguinte, a nossa banca é o nosso capital que a gente pretende colocar em conta real para poder começar a fazer as operações. O percentual da banca por entrada, isso aqui como é que funciona? Eu quero fazer uma entrada de 1%. 1% de 50 vai dar um valor muito baixo, vai dar 50 centavos. 50 centavos a gente não consegue, não é nem centavos, lá é cents nos Estados Unidos. Então 50 cents a gente não consegue ter o capital mínimo para poder para fazer uma entrada na IQ. A IQ em dólar você consegue fazer uma entrada com o capital mínimo de $1. Então quando você joga isso aqui na planilha, ela vai entender isso e vai fazer isso de forma automática para você. Eu trabalho com 3 entradas. Eu fiz aqui o meu gerenciamento com base em 3 entradas. Eu tenho uma primeira entrada, uma segunda entrada e uma terceira entrada. Necessariamente eu preciso fazer as 3 entradas? Às vezes, quando eu consigo, tem dia que eu consigo bater a minha meta com 2 entradas, então eu não arrisco fazer uma terceira, eu nem faço uma terceira. Faço só 2 entradas e paro de operar, só opero no dia seguinte. Vamos lá. Percentual mínimo. O que é o percentual mínimo? Esse aqui é o valor mínimo que a IQ te pede em relação ao seu capital. Por exemplo, se eu tenho 50 dólares em conta real, para mim abrir uma ordem na IQ, eu tenho que investir pelo menos 2% desse valor. Por quê? 2% de 50 vai ser correspondente a $1. Pode bater na calculadora aí para poder conferir. Então, você está vendo que mesmo você colocando 1% para poder dar de entrada, ele corrige esse valor para $1. Ele não coloca os 50 cents, que aqui sim é o valor real do percentual que você está colocando. Então, se a gente vir aqui no percentual da banca e alterar ele para 2, ali em valor real, a moeda ela tem que automaticamente igualar ao valor de percentual mínimo. Se eu colocar 2, o valor real ele vai para exatamente $1, que é o valor mínimo que a IQ pede. Então, se eu vim aqui nesse percentual da banca por entrada, se eu vim aqui e colocar um valor de 3%, aí sim, o meu investimento aqui ele já aumenta. Ó. Por quê? Já está acima do valor mínimo que a IQ pede. Então, qualquer valor que eu colocar acima de 2%, com uma banca de 50 dólares, ele vai aceitar como entrada. Eu sugiro vocês fazerem esse tipo de gerenciamento mensal. Se vocês alterarem essa informação todos os dias, vocês vão ter um pouco de problema, porque a planilha ela foi criada para justamente criar um gerenciamento pro mês. Então, se você alterar isso aqui diário, por exemplo, você opera 7 dias e todos os 7 dias você altera, o valor de correção de histórico desses 7 dias daqui para trás, eles vão se corrigir automaticamente. Por quê? Porque você vai estar mudando isso aqui. Ó. Então, isso aqui eu não sugiro ser alterado. Um detalhe, para essa planilha aqui, tanto para de dólar quanto para a moeda real, as células que estão editáveis no Excel são todas essas células aqui em cinza claro. Ó. Essa daqui é onde está a sua banca, essa daqui de percentual por entrada e todas essas outras células aqui. Ó. Essas aqui estão editáveis, essas aqui também estão editáveis e as células para a terceira entrada de payout e fechamento de ordem também estão editáveis. Por que eu fiz isso? Para caso não dá nenhum erro ou um clique que vai mudar a fórmula e vai bagunçar a planilha, porque eu não sei se todo mundo vai ter
Algumas pessoas sim têm um conhecimento tem uma agilidade maior e tem um conhecimento maior no Excel, conseguem corrigir, até mesmo brincar, ou até mesmo fazer um aprimoramento nessa planilha que eu fiz aqui. Pode fazer um aprimoramento nessa própria planilha, igualmente como eu fiz na planilha do Lucas. Mas vamos seguir aqui. Esse valor de percentual mínimo, ele não é fixo, ele vai mudar de acordo com a banca. Se eu tiver uma banca de $100, o meu percentual, aqui sim, eu nem preciso perguntar quanto que é 1% de 100, é $1. Então, se eu colocar 5% da minha banca para começar a operar nas entradas, ele já vai me dar automaticamente $5 aqui de entrada. Se eu colocar 1%, ele vai me dar $1. E se eu colocar 0,5%, Marcos? Se você colocar 0,5% de $100 são 50 cents. 50 cents é um valor abaixo do mínimo que a IQ pede. Então, ele não vai considerar 50, ele vai considerar o percentual mínimo de 1%, que é $1. Então, ele já vai mostrar para a gente automaticamente aqui. Essa célula em preto, percentual de ganho em relação à banca. Esse percentual, ele vai ser de acordo com o que você for ganhando ou o que você for perdendo. A gente vai entender a dinâmica desse percentual, desse pequeno indicador aqui, e nós vamos entender qual a dinâmica que ele tem com essa descrição que ele apresenta aqui à nossa direita. Vamos lá. Como eu já expliquei, as células editáveis da planilha são as células em cinza. Então, vamos fazer uma simulação aqui que a gente tem uma banca de $500. E a gente quer fazer a operação com base... Vamos colocar aqui 1% desse capital. A gente está considerando então entradas de $5, beleza? O percentual mínimo aqui é 0,20%. Isso deve dar $1, quer ver? Se a gente coloca aqui 0,20, é $1, é isso mesmo. Então vamos voltar a considerar aqui 1% da banca. $5 de entrada. Suponhamos que eu tenha feito uma entrada no dia 1º, com um payout de 87%, que é o que geralmente a IQ entrega. Com esse payout, eu tive um win. Vamos supor que eu tive uma win. Eu venho aqui no fechamento e coloco que eu tive uma win. Automaticamente, a planilha vai calcular para mim que eu tive o lucro que eu tive e automaticamente ele já vai liberar para você na planilha para você fazer uma segunda entrada. Caso você deseje fazer uma segunda entrada, não é necessário você fazer todas as 3 entradas. Vamos supor que para minha segunda entrada eu continuo com esse payout de 87%. E aí, nessa ordem aqui eu tomo um loss. Quando eu tomo um loss, ele vai mostrar de maneira atualizada o que está acontecendo com o meu gerenciamento. E ele mostra uma mensagem para você, ele fica vermelho, não desanime. Porém, tenha cuidado, revise suas análises e estratégias. O seu resultado atual é negativo. Da mesma maneira, deixa eu tirar esse loss aqui, deixa eu tirar esse payout. Quando a gente fica com um valor positivo, que eu esqueci de mencionar anteriormente, ele já mostra para a gente aqui, ó, o percentual de ganho que a gente está tendo em relação ao nosso capital. Por quê? $4,35 em relação a $500 dá um ganho percentual para a gente de 0,87%. Então, parabéns, a sua análise e a sua estratégia estão te gerando lucro. Continue nesse caminho. A planilha ela vai te dar essa dinâmica. Do mesmo modo que se você tomar um loss e o seu saldo for abaixando, a planilha ela também vai te avisar. Então, não desanime, tenha cuidado, revise suas análises e estratégias, que o seu resultado atual está negativo. E aí vamos supor que eu faça uma terceira entrada. Eu faço uma terceira entrada com payout, novamente 87%, e eu consigo mais uma win. Então, eu vou ter mais um lucro de 4,35. Como que fica o meu dia? Eu tenho um saldo de 3,70 e tenho um acumulado de 3,70. O meu saldo do dia ele está positivo. Por quê? Quando ficar negativo, ele vai ter um sinal de menos do lado do cifrão do dólar. Tá ok? E a planilha também ela vai te avisando se você está ficando no positivo e se você está ficando no negativo. É só acompanhar esse indicador aqui.
E aí, até o momento, esse é o gerenciamento que eu estou seguindo, tá? Eu acho que, para mim, pelo menos para mim, ele está sendo um gerenciamento bacana. Deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu colocar logo aqui 87% de payout no segundo dia aqui. Vamos colocar aqui que a gente teve loss em todos eles. Então a gente está fechando um dia com saldo negativo de 15 dólares. Geralmente, o que eu, Marcos, faço? Quando eu tomo o meu primeiro loss, eu paro. Se eu começar a abrir Se eu fizer uma entrada e eu tomar loss nessa primeira entrada, eu nem faço as outras duas entradas, eu já paro na primeira. Se eu fizer uma win, se eu fizer uma loss, eu paro nessa loss. Mas é muito difícil, gente. Quando você está com uma análise muito consolidada, é muito difícil você tomar muitos loss seguidos. É muito difícil. Mas para isso tem que ter uma análise, uma estratégia bem enraizada, uma estratégia eficaz, que isso aí não tem jeito. Vai envolver estudo, tem que meter a cara em curso, tem que realmente se dedicar. Então deixa eu fazer só mais algumas simulações aqui de mais alguns dias aqui de operação. Vamos colocar um win aqui. Vamos colocar um win aqui. Eu coloquei um dia de derrota, vou colocar um dia que foi muito bom. Então, com mais um dia de 3 wins, a gente está fechando o saldo positivo. E aí ele vai mostrando para a gente o percentual de ganho que a gente está tendo. Tá ok? Então é dessa maneira que essa planilha funciona. Do mesmo modo que essa planilha funciona com a planilha de real. Só que a planilha de real ela tem a diferença que é o seguinte. Quando você opera com real, o valor mínimo pedido pela IQ são de R$2. Então, por exemplo aqui, ó, 50 dólares de banca, o percentual mínimo é 4%. Então, se eu colocar 4%, o meu valor real, beleza, é R$2. Por quê? É o que a IQ me pede com que eu faça a entrada com esse valor. Se caso eu começar a jogar um percentual acima de 4% aqui, ó, 5 ele já vai aceitar. Por quê? O meu mínimo é 4, então eu estou jogando 5. Se eu estou jogando 5, está acima do que a IQ pede. Então eu consigo fazer uma entrada no valor de R$2,50. E aí ele vai atualizar aqui na planilha. E da mesma maneira, conforme eu for alimentando, ele vai liberando as próximas entradas. E ele vai fazendo toda essa gestão aqui, mostrando o percentual ganho em relação à banca e fazendo uma dinâmica com o trader que estiver operando. Deixa eu apagar isso aqui, só para mostrar mais um detalhe, que quando a planilha está vazia, ela fica neutra. Então ele deixa esse recado para a gente. Vamos lá, atualmente você está com a banca neutra. Coragem e perseverança, meu amigo trader. Tá ok? Outro detalhe também que eu quero mostrar é que se algum clique for feito de maneira incorreta, ó, a planilha ela barra. Então ela não deixa fazer alterações aonde não há necessidade nenhuma de fazer alteração. Então qualquer clique em células que não são permitidas alterar, pode ficar despreocupado que a planilha ela não vai desprogramar, não vai perder uma fórmula, ela não vai ter nenhum tipo de erro. Somente as células que devem ser alimentadas estão liberadas para o acesso, tá ok? Então esse é meu gerenciamento, essa é a minha dica. Se vocês acharem bacana, que foi válido, talvez se vocês tiverem alguma sugestão também de melhora, podem passar para o Lucas, para ele estar me procurando, que a gente tenta dar uma melhorada nisso aqui. Até porque a nossa intenção é sempre ter um progresso, tanto no trader quanto no nosso gerenciamento, tá ok? Obrigadão aí e abraço.